Carcharodontosaurus, em português, Carcharodontossaurum do latim lagarto com dente de tubarão, foi um gênero de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo no Nordeste. Carcharia lajasvinator lusovinator Acrocanthosaurus chauchilong Carcharodontosaurinae Carcharodontosaurus spp. Giganotosaurine merachis tiranotitan Giganotosaurus macusaurus. Evolução editar. Coreis Salgado sugeriram que a evolução convergente do gigantismo nos terópodes poderia estar ligada a condições comuns nos seus ambientes ou ecossistemas. 45 Sereno e colegas descobriram que a presença de Carcharodontosaurídeos na África, Carcharodontosaurus, na América do Norte, Acrocanthosaurus, e na América do Sul, Giganotosaurus, mostrou que o grupo tinha uma distribuição transcontinental no período Cretáceo inferior. As rotas de dispersão entre os continentes Norte e Sul parecem ter sido cortadas por barreiras oceânicas no Cretáceo superior, o que levou a faunas provinciais mais distintas, ao impedir o intercâmbio. 48-9 Anteriormente, pensava-se que o mundo do Cretáceo estava biogeograficamente separado, com os continentes do Norte sendo dominados por Tiranossaurídeos, a América do Sul por Abelissaurídeos e a África por Carcharodontosaurídeos. 49 A subfamília Carcharodontosaurinae, a qual pertence o Carcharodontosaurus, parece ter sido restrita ao continente meridional de Gondwana, formado pela América do Sul e África, onde provavelmente eram os predadores de ponta ativa de 6,1 toneladas de peso. 35 E em 2016, Molina Pérez e Larramendi deu um comprimento de 12,8 metros e um peso de 7,8 toneladas para o miótipo de Cessaaricus. 36 Tamanho dos Cessaaricus comparado a outros terópodes gigantes Japaruseiguidensis. Gregoria Cipoll deu uma estimativa de 10 metros de comprimento e 4 toneladas de peso. 37 Ou Molina Pérez e Larramendi deram uma estimativa mais alta de 11 metros de comprimento e 5,2 toneladas de peso. Tenham sido referidos ao gênero sem estudo detalhado. Como outros Carcharodontosaurídeos, era robusto, com membros anteriores pequenos, cauda alongada e pescoço curto. O exemplar mais completo foi o IP 1922X46, mas foi destruído. Este espécime preservou 3 vértebras cervicais, que foram severamente desgastadas. Um é um eixo e os outros 2 articulam cervicais anteriores que são mais longos e mais largos que o eixo. As vértebras cervicais do Carcharodontosaurus são robustas e com extremidades posteriores côncavas. 40-41 As vértebras cervicais neste gênero, como no Giganotosaurus, são encimadas por espinhas neurais baixas unidas por processos transversos robustos que pairam sobre as pleurocélices, depressões rasas nas laterais do centro, que conteriam sacos de ar pneumáticos para iluminar as vértebras. O centro dessas vértebras é adornado por quilhas ao longo de suas faces ventrais. Também era conhecida uma vértebra caudal anterior, que era platicoilosa, extremidades anterior e posterior planas, e curta. Este caudal estava incompleto, faltando grande parte da espinha neural, mas tinha diapófises que se conjugariam com as divisas. Os lados de seu centro também eram pleurocélices. 2 divisas em forma de lâmina também foram preservadas neste indivíduo. 2 A pelve estava incompleta, contendo o pubis e o isquio esquerdo, embora a pelve completa seja conhecida em gêneros relacionados. O isquio apontava para trás, enquanto o pubis apontava para frente, uma característica diagnóstica dos saurísquios. Os pubis tinham provavelmente quase 1 metro quando totalmente preservados, com hastes finas, mas expandidas transversalmente nas extremidades anteriores onde se conectavam, criando uma forma de V na vista anterior. Ambos os fêmures, além da fíbula à esquerda, foram recuperados, sendo o primeiro elemento um dos maiores registrados e um terópode, com 1,26 metros de comprimento. Seus fêmures careciam de forte curvatura e são em sua maioria retos, exceto nas extremidades anterior e posterior. O trocânter maior é pequeno, mas tem uma saliência notável, que se fixaria ao músculo caudofemoral ao longo da cauda. Sua fíbula tinha apenas 88 centímetros de comprimento, cerca de 1/3 do comprimento dos fêmures.
A extremidade anterior era triangular na vista lateral com côndilos salientes, enquanto a extremidade posterior era arredondada. História das descobertas. Editar. Primeiros achados. Editar reconstrução de crânio desatualizada e endocast do IP 1922x46 por Stromer, 1936. Em 1924, 2 dentes de Carcharodontosaurus foram desenterrados de cortes de parede em diferentes fogaras perto de Timimon, na Argélia francesa. Esses sedimentos vieram da formação intercalaire continental do período Cretáceo. 3/4 os fósseis foram levados ao governador de Timimon, Capitão Bourtet, que os deu ao geólogo francês Charles de Perret mais tarde naquele ano. Em 1925, de Perret e seu colega Justin Savornin descreveram os dentes como síntipos, espécimes com nome, de uma nova espécie de dinossauro terópode, Megalosaurus saaricus. Esses foram os primeiros fósseis de terópodes a serem descritos na região. 5 O nome saáricus se refere ao deserto do Saara, onde os dentes foram encontrados. 6 O gênero Megalosaurus era um táxon de lixeira, com muitas novas espécies referidas a ele sem justificativa, incluindo M. saaricus. 7 Mais tarde, foi considerado uma espécie de Dryptosaurus em 1927, 4 Embora sem qualquer justificativa para o consenso moderno. 8 9 Por acidente, outra espécie de Megalosaurus, M. africanus, foi nomeada pelo paleontólogo alemão Friedrich von Huene com base nos dentes. 8 Portanto, é considerado um sinônimo júnior de M. saaricus. 10 Ambos os dentes sintípicos de M. saaricus foram perdidos desde então, possivelmente sendo mantidos em uma coleção na Argélia, Paris ou Lyon, e não apresentam características distintivas de outros carcharodontosaurídeos. 11 Em 1960, o paleontólogo francês Albert Félix de Laparente relatou a descoberta de mais dentes e várias vértebras caudais de locais na Argélia pertencentes a Carcharodontosaurus. 12 Embora alguns desses fósseis possam pertencer a outros gêneros, 10 autores posteriores mencionaram achados de dentes e fósseis isolados de outras províncias da Argélia. 13 No entanto, fósseis de C. saaricus foram encontrados pela primeira vez em Margas perto de Ain Gedid, Egito, no início de abril de 1914 pelo paleontólogo austro-húngaro Richard Markgraf. Margas desta região derivam da formação Baria de idade cenomaniana, um dos muitos sítios do período Cretáceo do norte da África. 9 Em Baria, Markgraf fez uma extensa coleta de esqueletos de dinossauros para seu empregador, o paleontólogo alemão Ernst Stromer do Museu Paleontológico de Munique, coleção estadual de paleontologia da Baviera. O esqueleto de Carcharodontosaurus, RIP 1922x46, consistia em um crânio parcial, incluindo grande parte da caixa craniana, dentes, 3 vértebras cervicais e uma caudal, pelve incompleta, uma unguia manual, fêmures e a fíbula à esquerda. Um ilha isolado também foi considerado como sendo de C. saaricus. 15 Mas é provável que seja de um ceratossauro. 10 Devido às tensões políticas entre o Império Alemão e o Egito, então de propriedade britânica, o esqueleto do Carcharodontosaurus levou anos para chegar à Alemanha. Foi somente em 1922 que eles foram transportados para o exterior, para Munique, onde foram descritos por Stromer em 1931. 16 Stromer reconheceu que os dentes do IP 1922x46 correspondiam à dentição característica daqueles descritos por de Perret e Savornin, o que levou Stromer a conservar o nome da espécie Saaricus. No entanto, ele achou necessário erigir um novo gênero para esta espécie, Carcharodontosaurus, por suas semelhanças, em nitidez e serrilhas, com os dentes do grande tubarão branco, Carcharodon carcharias. 2 A Segunda Guerra Mundial estouraria em 1939, levando o IP 1922x46 e outros materiais de Baria a serem destruídos durante um bombardeio britânico em Munique durante a noite de 24-25 de abril de 1944. 17-18 Um endocast foi feito e sobreviveu à guerra, sendo a única relíquia remanescente do espécime.
19 pesquisas e descobertas recentes. Seigdensis e os espinosaurídeos. Editar. Diagrama do crânio de cessáricos. Diagrama do crânio de cessáricos, mostrando material conhecido em branco. Poucas descobertas de material de Carcharodontosaurus foram feitas até 1995, quando o paleontólogo americano Paul Sereno encontrou um crânio incompleto durante uma expedição embarcada pela Universidade de Chicago. Este crânio, o CRC-PV12, foi encontrado nas rochas de idade cenomaniana da formação do Ouro Inferior, Leitos Quenquem em Rachidia, sudeste do Marrocos. O espécime foi levado para a Universidade de Chicago e descrito em 1996 por Sereno e colegas. Em um artigo posterior, o CRC-PV12 foi designado como uniótipo de cessáricos devido à perda de outros espécimes e à idade e localização geográfica semelhantes ao material observado anteriormente. Nova taxonomia do Carcharodontosaurus seria discutida em Chiarenza e Cal em 2016, que sugeriram que o uniótipo de cessáricos era semelhante, mas distinto do holótipo na morfologia das placas interdentais maxilares. 20 No entanto, o paleontólogo Mickey Mortimer afirmou que a diferença sugerida entre o uniótipo e o holótipo dos cessáricos era, na verdade, devido a danos no uniótipo. 10 Vários outros fósseis de cessáricos foram desenterrados dos leitos Quenquem, como fragmentos dentários, uma vértebra cervical e muitos dentes. 21, 22, 23 Sereno et al. Também referiram uma infinidade de vértebras cervicais descritas como os espinosaurídeos Sigiumassasaurus Spinosaurus belcessáricos, argumentando que cervicais robustas seriam necessárias para carregar os crânios dos Carcharodontosaurídeos. 11 9 pesquisas posteriores provaram o contrário, com as vértebras sendo colocadas em Spinosaurus aegyptiacus por Ibrahim et al. 2020. 24 O paleontólogo francês René Lavocat foi o primeiro a notar a possível presença do Carcharodontosaurus no Marrocos já em 1954. 25 Em 2007, uma nova espécie de Carcharodontosaurus, Seigdensis, foi apelidada pelos paleontólogos Steve Bruzati e Paul Sereno. Fósseis de Seigdensis foram descobertos durante uma expedição à formação Escardig, Níger, uma maxila parcial, MNNGU2, sendo designada o holótipo. O nome da espécie Seigdensis vem de Guedi, onde os fósseis foram desenterrados. Vários outros restos, como uma caixa craniana, um lacrimal, um dentário, uma vértebra cervical e uma coleção de dentes, foram referidos a Seigdensis com base no tamanho e supostas semelhanças com outros ossos de Carcharodontosaurus. 11 Chiarenza et al., 2016, identificaram um material referido de Seigdensis como pertencente a Sigiumassasaurus, posteriormente referido como Spinosaurus sp. 26 Um não carcharodontossaurinho, e, portanto, escolheram limitar Seigdensis ao holótipo pendente de pesquisas futuras. 20 Outro Carcharodontosaurídeo dos leitos de Quenquem, Sauroniops pachytolus, foi apelidado em 2012 com base em um único frontal. 27 Esta espécie foi proposta como sinônimo de cessáricos. 28 Embora isso tenha visto resistência e a validade mantida na maioria da literatura. 27, 29 20 30 O gênero sul-americano Giganotosaurus foi sinonimizado com Carcharodontosaurus por Figueiredo, 1998, e Paul, 2010, 31-32 No entanto, nenhum autor seguiu essa avaliação desde então. 20